Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC e o primeiro programa opinativo de business do país e o seu programa Raiz de Negócios. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje falaremos sobre demissões no quinto andar, entrevista com o CEO da Arezzo, Facebook muda a estratégia da sua moeda digital, lucro da Philips cai, seus resultados. Coca-Cola reporta queda de faturamento. Dividendos da Johnson & Johnson e P&G e resultados da P&G também. E a quebra da Virgin Australia, ou recuperação judicial, e resultados da Virgin Australia e Virgin Atlantic, grupos do Richard Branson. E para falar sobre essas notícias todas, estou aqui, como de costume, com o Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia da BTC. E aí, Renato, como é que estão as coisas? Se divertindo bastante aí na quarentena? Fala pessoal, fala Gustavo, tudo bem? Bom, mais uma semaninha aí, né, de molho, todo mundo fazendo home office, trabalhando bastante, quem está trabalhando, né, quem não está, infelizmente, aí está passando por um ócio desgraçado. Nossos alunos não são, né, parte desse grupo, porque eles estão estudando muito, né, no GBP, a gente vem aprendendo bastante aí as técnicas de gestão de caixa, começamos a parte de valuation, e estamos analisando bastante produtos financeiros aí para quando voltar esse mercado, todo mundo já está com conhecimento ótimo para recompor o caixa perdido aí dentro dessa crise, né? Então, ó, galera, se vocês quiserem eventualmente também fazerem parte aí das nossas turmas do GBP, do GFP e do EBP, né? Entre no nosso site www.btcompany.com.br. Tem várias turmas abertas lá, com várias turmas para o segundo semestre também e para o primeiro semestre ainda, dependendo do curso, né? E entre em contato com a gente, porque a gente está todo vapor aí, né, nessa quarentena aí, mas os alunos estão se desenvolvendo bastante. E vamos para cima, né? Tem notícia para caramba e agora a gente vai falar de muito mais setores. Pois é, bastante notícia hoje para comentar. Só antes da gente falar das notícias, né, pedir para você que está ouvindo a gente pelo BTCcast, ouvindo pelo YouTube, para acompanhar nosso Instagram também, @instabtcompany. E Renato, é só um comentário, né? O pessoal da Insider Store mandou um kit home office, né? Desenvolveram lá agora, até aproveitando esse embalo do home office, né? Eles têm um kit de home office com uma camiseta e uma cueca comfort que eles colocam. Eu fui experimentar, o negócio é bom, viu? Eu não sei se recebeu aí, se o pessoal mandou para você, mas eu gostei bastante do negócio, né? Inclusive a cueca não tem aquele problema de subir quando você coloca a calça. Não sei se você já passou por esse problema aí, não. Não, esse problema eu nunca passei, né? Mas eu usei, principalmente a camiseta, ela é extremamente confortável, né? Ótima para dormir. O bom é que está começando a fazer um pouco de frio, então ela serve também para dar aquele, né, aquecer aí dentro do inverno que tá se colocando aí. Vamos ver, né? Mas é excelente, muito gostosa a camiseta e recomendo a todos aí. Pois é, né? Então o pessoal mantém aí uma promoçãozinha para você que ouve a gente ou assiste a gente, né? Você pode usar o cupom BTC15 ao comprar lá o seu kit, se você tiver interesse na insiderstore.com.br, né? Usa o cupom BTC15, ajuda o pessoal, né? A gente tá aqui dando uma de parceria aqui porque é interessante, o produto é bem bacana. Beleza. Vamos lá então começar o episódio, Renato. Para começar aqui já com tudo, né, nas notícias, né? Começar de uma maneira é, bem trágica, né? A gente tem uma notícia da Forbes que eu peguei aqui e o título é: Quinto andar demite 8% por conta da Covid-19. Renato, a gente falou na semana passada de algumas empresas que realizaram demissões e como as empresas estão lidando com a crise do coronavírus. E agora vem uma empresa que a gente gosta bastante, Quinto Andar, né? A gente tem vários ex-alunos que trabalham lá, espero que ainda estejam trabalhando lá, mesmo depois desse corte, né? Vamos torcer. Mas é isso aí, né? Então, como é que você vê esse corte e como a crise está afetando empresas do setor de tecnologia e o Quinto Andar especificamente? Bora, vamos lá. Então, o Quinto Andar, ele é um unicórnio também, né? Então, foi fundado aí no Brasil, mais um dos orgulhos. Também, obviamente, né, assim como várias outras startups, empresas de tecnologia, vem sofrendo bastante. Eles atuam muito forte ali na parte de intermediação de aluguel, né? E facilitam bastante esse processo. Tem muita gente que usa o app e falam que é muito bom mesmo, né?
e que ajuda, né, quando você tem um imóvel para você conseguir um locatário. Como a gente está com esse problema aí de lockdown, né, e a galera, obviamente, também não está se movimentando muito, também esse mercado ele deu uma restringida forte. Então, eu acredito que também o número de transações tenha caído drasticamente, o que fez eles tomarem algumas ações. O bom é que eles acabaram de, não é que eles acabaram, mas eles receberam um aporte bem violento, né, nesses últimos meses. Então, provavelmente eles devem estar com a caixa reforçada. Mas isso não impede, obviamente, né, dado a incerteza do horizonte que essa crise vai durar, de já fazer uma certa otimização. Então, eles fizeram, né, 8% do quadro. É difícil saber o quanto que isso impacta, de fato, na geração de caixa, porque ele só fala em quadro, não fala quanto que pesa cada um, né? Mas, assim, pelo menos é uma resposta boa aí para segurar um pouco dos custos fixos. E é aquele negócio que a gente já falou, conforme a crise for se estendendo, provavelmente esses movimentos eles vão ser, né, repetidos mais para frente, até para você ir ajustando, né, a sua estrutura para a nova realidade. Vamos ver. Pois é, Renato, até aproveitando, né, para o pessoal que está ouvindo a gente, principalmente nossos ex-alunos, nossas ex-alunas do General Business Program, né, queria relembrar aí as aulas de negociação. Então, você que aluga um apartamento, né, agora é hora de você negociar uma redução no valor do seu aluguel, de você negociar uma forma diferente de pagar, né, isso pode ser feito hoje em dia. Então, dá uma olhada, mapeia seus interesses, presta atenção nos trade-offs que você pode fazer para aproveitar uma eventual redução que você pode fazer e dar uma salvada aí no seu bolso nesse período. É uma coisa que pode ser feita e deve ser tentada. Né? Negociação é algo que vale a pena insistir. Bom, vamos para a próxima, Renato. Próxima notícia, eu peguei do Neofeed, que é aquela fonte que você indicou na semana passada, que tem algumas reportagens bem interessantes. Eu achei essa daqui muito, muito legal. Então, eu queria compartilhar com o pessoal. O título é o seguinte: como Alexandre Birman, CEO do grupo Arezo, subiu na árvore antes de o tsunami chegar. O executivo se preparou com antecedência para a crise causada pelo Covid-19. Renato, essa reportagem ela é uma entrevista com o CEO do grupo, falando justamente de vários pontos que a gente colocou aqui, né, de como você se prepara antecipadamente para eventuais problemas, eventuais crises, e como a experiência ajudou, né? Acho que você percebeu isso de uma forma interessante, né, Renato? Olha, essa reportagem eu recomendo que todos deem uma lida, porque ele mostra bem um pouco da cultura que a gente tenta implementar dentro do curso também, né, e passar para os alunos, na parte do gestão de caixa e ser extremamente conservador ali na parte de gestão financeira. Ele fala que o Birman pai, né, que é o pai do Alexandre Birman, que fundou a Arezzo, etc., ele sempre foi um cara muito conservador, então ele olhava lá caixa, EBITDA, lucro líquido, ele falou assim, para mim esse negócio não serve para absolutamente nada, o que serve para mim é geração de caixa. Então, assim, a gente precisa ter caixa sempre, né? Em momentos bons, momentos ruins, a gente precisa ter caixa. Então, isso foi uma das coisas que o Alexandre Birman falou, né? Que o pai dele já tinha essa gestão muito, né, conservadora em termos de gestão e de geração de caixa. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, até dentro desse mindset, né, o asset light, né, aquele crescimento na parte de varejo via franquia, que isso aí ajuda pra caramba, né? Você não ter tanto ativo assim. Terceiro, que quando começou as notícias do coronavírus, parece que o Birman Pai lá falou para o Alexandre, falou assim, olha, vai ser um terror, vai ser uma desgraça total. Aí o Alexandre falou assim, ah, o velho tá ficando louco, extremamente conservador, né? Aí quando eles viram lá que a galera começou a, a se preocupar bastante, eles viram, olha, eu acho que vai acontecer exatamente o que o Birman Pai tava falando. E aí, meu, o que aconteceu? O Alexandre, ele fala, chegou lá pro CFO e falou assim, ó, quanto que a gente tem de linha aberta aí com o banco? Ó, 500 milhões, puxa tudo. Aí o cara fala, não precisa puxar tudo, calma, você tá muito desesperado. Tá, então tá bom, vai, puxa metade. Puxou metade e não deu uma semana já puxou o resto. Né? Então, o cara se preparou pra caramba. Então, o que ele falou, né, que operação Estados Unidos, eventualmente, ele vai precisar fechar algumas lojas, que eles estão apostando forte. Falaram que lá a coisa tá muito pesada, né, principalmente nos canais que eles utilizam. Aqui no Brasil, fábrica, né, como a gente já tinha anunciado, eles tiveram que dar uma fechada. As lojas próprias, que são poucas, né, eles também estão com elas fechadas, mas eles estão aumentando bastante a operação e-commerce, que obviamente não vai recompor a receita, tá, que representa muito pouco,
mas que é um jeito ali de continuar operando. E aí eles estão renegociando bastante aí contratos de aluguel, como você mesmo falou. Então, vários contratos de aluguel que eles têm nas lojas próprias estão ajudando a maior parte dos franqueados também nessa parte de renegociação e estão dando bastante prazo ali na parte de royalties, principalmente, para tentar fazer o franqueado ali ter um pouco mais de respiro em termos de despesa. Tá? Então, é assim, é uma reportagem bacana, porque ele vai mostrando tudo que dá para ser feito. E ele fala que o caixa reforçado com as linhas de crédito, ele está ajudando bastante o supply chain dele, né? Tanto para trás, na parte dos fornecedores, quanto para frente, né? Na parte dos franqueados. Então, uma reportagem muito legal, que mostra, né, uma gestão conservadora, né, e como que ele se preparou aí, quais as ações que ele está fazendo, que estão implementando para sobreviver nesse período conturbado. Muito legal. Eu acho interessante, Renato, porque a gestão conservadora é justamente em momentos de bonança, né? Momentos que a empresa tem para crescer, né? Mas que ela realmente segura um pouco esse crescimento, não tanto talvez quanto poderia, fortalecendo o relacionamento com as instituições financeiras para, possivelmente, quando necessário, abrir linhas de crédito como essa, né? Fortalecer também o relacionamento para negociações com fornecedores, ter uma estrutura leve dentro da empresa, o asset light que você colocou, e focar na gestão do caixa, que é uma coisa que desde o Birman Pai, né, isso foi passado, né? A gente acompanha algumas empresas, algumas não, são várias no Brasil inteiro, né, que tem gestão familiar e às vezes muita dificuldade de lidar com esse tipo de gestão quando passa de pai para filho, né? Isso acontece bastante. Nesse caso, essa gestão ela foi passada aí de uma forma interessante. Então, para você que está acompanhando, leia a reportagem, é muito, muito interessante. Bom, vamos para a próxima. Próxima notícia, Renato, é também para retomar um assunto que a gente já falou já faz um tempo, bem antes da crise do coronavírus. Essa daqui é do Estadão e o título é: Moeda digital do Facebook, Libra, é redesenhada após críticas. Temor de autoridades regulatórias sobre erosão de controle soberano de moedas levou o consórcio de empresas a voltar atrás em formato para criptomoeda. Renato, eu lembro que quando a gente falou, todas as vezes que a gente falou da Libra, né, a gente falou com certo receio. Esse negócio como criptomoeda não é um negócio bacana. Tem chances grandes aí do negócio da zebra. E uma coisa muito interessante que você tinha pontuado na época é a possibilidade disso virar uma espécie de programa de pontos. Eu acho que era alguma coisa assim. Né? E o que está acontecendo com a Libra, hein? Bora, então vamos lá. É só um update de coisas que a gente já vinha falando e a gente vem acompanhando. Lá em junho, se eu não me engano, do ano passado, a gente fez um BTC Journal falando sobre esse projeto da Libra. Então, o Facebook, né, naquela ânsia de fazer o processo de diversificação, porque ele está com a linha de receita dele muito concentrada em mídia digital, né, na parte de marketing digital. Então, até nessa ânsia, ele está tentando fazer algumas coisas, algumas ações para diversificação. Uma das coisas que eles pensaram foi fazer um consórcio com várias empresas para criar uma criptomoeda. E seria uma criptomoeda utilizada ali pelo consórcio, majoritariamente por transações dentro da plataforma Facebook. Na época, eu tinha falado que esse negócio não ia sair de jeito nenhum, porque isso daí envolveria muito lobby, e muito contato aí com os bancos centrais do mundo inteiro, porque seria uma moeda que seria transacionado, né, por todo mundo que usa Facebook, ou seja, o mundo inteiro. Né? Então, assim, a minha aposta era que isso não ia sair de jeito nenhum, que nenhum banco central ia, né, deixar isso daí na mão de uma empresa privada. Tá? Essa foi a primeira coisa. E a minha segunda aposta, né, que era a primeira que não ia sair, a segunda vai sair alguma coisa, mas com um formato muito mais parecido com o programa de pontos. Então, eles já fizeram lá uma mudança drástica, né, de como eles vão fazer o lastro, né, dessa criptomoeda, numa cesta de moedas aí que eles vão definir lá com o pessoal da Suíça, que vai ter umas características muito parecidas com o programa de ponto também, tá? Então, assim, é o jeito mais eficiente aí de eles conseguirem, né, chegar nos objetivos operacionais dele, sem precisar ter tanto problema aí com os bancos centrais, né? Então, a gente falou que tem tem muito lobby, né, dos bancos centrais, a autonomia das moedas, etc. Isso daí não ia sair, né? E, tava na cara que não ia sair. Um monte de empresa começou a sair desse consórcio e agora eles estão remodelando aí como que eles vão fazer o lastro, né, dessa criptomoeda. Vamos ver,
né, se esse negócio evolui para esse programa de pontos um pouco mais, né, mais light, menos agressivo aí, tentando revolucionar o mercado de moeda do mundo, né? Então, vamos ver. Sendo nos próximos capítulos, eu ainda acho que nem desse jeito que eles estão remodelando ainda vai sair. Eu acho que vai precisar ficar um pouco mais parecido ainda com o programa de pontos, que aí eu acho que aí esse negócio sai, tá? Vamos ver. Eu concordo plenamente, Renato. E aí, reforçando aquele ponto que você falou no começo, né? A importância do Facebook de diversificar a receita. A gente falou sobre isso em alguns episódios anteriores, né? E falamos bastante no caso da Apple, que a Apple é uma empresa gigantesca, uma das maiores empresas do mundo, vira e mexe é a maior empresa do mundo, né? Dependendo do comportamento das ações. E tem sua receita cerca de 67% concentrada no iPhone, um produto só. E ela tem trabalhado muito para diversificar isso, tanto através do streaming como de outras fontes, né, daquela estratégia de hub que a gente comentou bastante. E o Facebook deve fortalecer a mesma estratégia, né? Deve seguir a mesma linha, eu pelo menos acredito que deveria. Porque apesar de ser uma empresa extremamente rentável, a gente já avaliou o Facebook aqui, então se você não viu, acompanha o histórico, né? O resultado é um pouquinho antigo, mas mostra o modelo de negócio que é muito, muito interessante do Facebook, mas é uma receita muito concentrada. O Google também lida com isso e está nesse esforço de diversificar com as outras unidades da Alphabet, né, que controla a empresa. Então é importante, e eu também concordo que ele deve fazer alguma mudança a mais aí para tirar realmente essa ideia de criptomoeda. Né? Eu acho que talvez usar uma estrutura tecnológica semelhante para um programa de pontos. Vamos ver o que acontece. Né? Bom, vamos seguir, Renato, para a próxima notícia. Próximo eu acho interessante até porque você conhece muito bem a empresa. Né? Eu peguei essa daqui do Valor Econômico e o título é: lucro da Philips cai 76% no primeiro trimestre sob impacto do coronavírus. O resultado da empresa de tecnologia ficou em 39 milhões de euros. Renato, essa daqui é uma notícia que a gente retoma, a gente já falou da Philips no BTC Journal, fizemos uma avaliação extensa aí do modelo de negócio, das mudanças que a Philips teve ao longo do tempo, e acho que vale a pena uma atualizada rápida, né, dado que esse highlight aí, eu queria entender um pouco melhor, 76% por causa do coronavírus, o que você viu aí que pode trazer um comentário aí para gente? Vamos lá. Eu dei uma olhada no balanço aqui, nas divulgações da Philips, até para entender como que o coronavírus e essa crise que a gente está passando está afetando os negócios da companhia. Eu trabalhei numa empresa, logo eu fiz estágio, né, para me formar ali em engenharia, numa empresa de equipamento médico que foi, né, mais para frente comprada pela Philips. Então, e é engraçado, né, porque eu trabalhei justamente num projeto de um respirador, que é um dos produtos que eventualmente, né, que todo mundo está vendo que está faltando no mercado. Então, a Philips tem esse produto. Então, a princípio, o pessoal acha que tem uma perspectiva muito boa para o negócio. Mas como a gente já falou semana passada da Johnson, a empresa ela tem, essas grandes empresas, elas têm várias unidades de negócio. Algumas, eventualmente, vão se beneficiar aí do coronavírus, outras, né, unidades de negócio vão sofrer. Então, não é assim que, né, a gente vê uma empresa, ela só tem uma unidade de negócio, tem várias. Então, só relembrando, a Philips ela tem basicamente 3 unidades de negócio. Ela tem uma unidade que chama diagnóstico e tratamento, que é toda essa parte de raio-x, diagnóstico computacional, radiologia, etc. Esse aí eles estão com uma esperança que eventualmente vai aumentar um pouco a demanda por causa da crise sanitária, do coronavírus. Tem uma outra que chama Connect Care, que são soluções ali para UTI, para hospitais, que eles também acreditam que eventualmente vai ter uma demanda boa, né, nesse cenário. E tem a Personal Health, que são aqueles produtos que a gente, lá fora é um pouco mais famoso, aqui menos, mas aqueles equipamentos para casa, tem escova de dente elétrica, etc., que é uma unidade que tem um faturamento bom, mas e que tem uma margem boa, só que esse aí, obviamente, ele é bastante afetado pelo cenário atual que a gente está de crise. Então, eles têm das 3 unidades de negócio que compõem aí o negócio como um todo, eles têm 2 aí que parece que o negócio ele vai ficar estável ou vai dar uma crescida, né, que eles estão com bastante aposta, mas essa parte de personal health, que representa ali em torno de uns 25, 26% da receita,
eles acham que vai cair bastante. Então, no primeiro trimestre, eles já mostraram mais ou menos como que foi a composição aqui do faturamento. Teve uma queda de 2% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, era 4 bilhões 160 de euros, tá? Que eles têm. Aí qual que foi o ponto aqui, né? O ponto aqui diagnóstico e tratamento cresceu 2%, Connect Care cresceu 7% e o Personal Health caiu 13%. E é esse cara aí que eles acreditam que vai cair bastante. Então, o que eles fizeram? A primeira coisa foi cortar toda a parte de guidance. O que eles acreditam? Eles falam assim, ó, a gente não consegue saber qual que vai ser o impacto, de fato, nos resultados da companhia, mesmo porque a gente não sabe o horizonte que essa pandemia vai deixar os países em lockdown. Então, o que eles fizeram? Eles acreditam que o faturamento deles vai ser em linha com 2019. No entanto, eles se abstiveram ali da oportunidade de dar um guidance aí para 2020. Mas o lucro, né, assim como né, foi divulgado, ele foi afetado no primeiro trimestre. Eles falaram, né, pelo menos a notícia fala que foi uma queda de 76% no lucro por causa do Covid. E eu dei uma olhada aqui no balanço, né, e nos resultados. Foi assim, ó. Eles não explicam muito bem. O que eu vi aqui foi que eles tiveram um grande aumento, né, de despesa com vendas, que esse eu não sei se tem tanto a ver assim com Covid. A parte de R&D também subiu bastante, tá? Que também comeu bastante a margem operacional do negócio, que também não acho que tem efeito do Covid, tá? E aí que eles fizeram, né? Eles gostam de mostrar a margem EBITDA, né? Que é o Earnings Before Interest, Taxes Amortization, né? E aí eles falam o seguinte, ó. No primeiro quarto de 19, a gente tinha uma margem EBITDA de 8,8. Aí foi para 5,9. Teve uma diferença de 3,3, que é mais ou menos a diferença que resultou na queda aí de 76% do lucro líquido. Só que desses 3,3, eles colocaram assim, outros, que foram alguns ajustes e algumas coisas não recorrentes, e o Covid-19. Então não dá para saber efetivamente qual foi o efeito do negócio, né, impactado diretamente no resultado. O que eu vi ali nas notas explicativas é que desses 3,3, cara, uns 2% foram ajustes que eles tiveram que fazer, tá? Ajuste mesmo operacional que não tem nada a ver com o Covid. Então, assim, a notícia ela tá meio difícil de entender, e o que eu acredito é que vai acontecer muito isso. Muita empresa que né, vai divulgar resultados ruins no primeiro trimestre, vai falar assim, efeito do Covid, né? Aconteceu? Aconteceu. Mas tem que olhar bem nas notas explicativas para saber exatamente qual que foi o efeito de fato, né? Então, a galera está começando a jogar tudo no Covid, né? Última coisa que eu achei bem interessante aqui do resultado da Philips foi o que a gente já falou de todas as empresas, né? Olhando essa pandemia, que foi o quê? Reforço de caixa. Eles começaram o primeiro trimestre com 1,4 bi de euros no caixa. Eles terminaram com 2,143. Eles puxaram só de linha de crédito quase 1 bi de euros, né? Que é que nem o Birman fez lá, né? Tem uma linha aberta aí, puxa para dentro, tem dinheiro parado pra caramba no caixa, mas a gente não sabe quanto tempo vai demorar, tá ali, né? A reservinha ali, o caixa de segurança da companhia. Então, basicamente foi essa análise que a gente viu da Philips. É uma empresa que tem 2 unidades de negócio boas, né? Mas uma que vai sofrer bastante. Vamos ver como que vai andar o ano e a extensão dessa crise no impacto dos resultados da companhia. Pois é, Renato, até foi coincidência, né, a gente colocar essa notícia depois do Facebook, falar da Apple, né, a gente nem tinha pensado nisso no caso, mas é para entender como a diversificação de receita e unidades de negócio diferentes, produtos diferentes, podem tornar a empresa um pouco mais resiliente a esse tipo de crise. No caso da Philips, algumas unidades vão se comportar, não sei se normalmente, mas pelo menos sem grandes impactos, uma unidade vai ter um pouco mais de impacto, como você colocou, e muito provavelmente vai ser mostrado nos próximos resultados trimestrais. Agora vou te falar uma coisa, tirar o guidance, para mim, é aproveitar aí a oportunidade para depois não ser cobrado, hein, Renato?
Pois é, cara. E sabe uma coisa que está acontecendo muito em contabilidade, né? Que é um tema aí que está sendo bastante discutido em contabilidade, é o seguinte, né? Tem várias empresas que fizeram aquisições no passado, e aí, para você justificar o ágio, né, dessa aquisição, você fez um fluxo de caixa futuro trazido ao valor presente, e aí esse valor tem que ser igual ou maior do que o valor que está contabilizado. Perfeito. Mas, cara, como que a galera vai fazer essas análises, né, de impairment test agora para frente? Eles estão com umas dúvidas, né? Eles colocaram isso na divulgação, né? Falaram assim, olha, a gente tem aqui umas unidades de negócio que a gente também não vai fazer o impairment agora, porque a gente também não sabe como que vai acontecer, né? Se vai cair 20, 30, 40%, né? Qualquer análise que a gente fizer agora, ela vai ser muito imprecisa. Então, eles estão fazendo algumas análises, já colocaram lá que eles vão fazer de alguns ativos intangíveis, mas, por enquanto, eles falam assim, não tem nem horizonte para saber qual que vai ser o impacto, né? Nesse negócio. Então é engraçado, né? Tira o guidance, tira lá um pouco do comprometimento, mas assim, de fato é incerto, né? Quanto tempo vai demorar esse negócio? Ninguém sabe. Com certeza. Não, mas eu estou enchendo o saco, mas é importante que o acionista, o investidor, entenda a situação, né, e saiba compreender quais ações são importantes para a empresa tomar, não necessariamente o resultado de curto prazo, mas que plano de ação ela determinou para executar a sua estratégia, para diversificar portfólio, para poder segurar caixa e todas as outras ações que tangem a marca também, né? Isso daí é importante. Bom, vamos para a próxima. A gente tem bastante resultado aí para colocar, estão saindo os resultados tímidos ainda, né, mas é interessante. A próxima notícia eu peguei da Forbes e o título é o seguinte: Coca-Cola reporta queda de 1% nas vendas no primeiro TRI, a 8,6 bilhões de dólares. A notícia é bem direta ao ponto, né, o resultado da Coca-Cola. Coca-Cola a gente também já falou aqui, mas já faz bastante tempo, então é importante fazer essa atualização, Renato. Bom, 1% não me parece ser nenhum grande desastre, mas a princípio parece fazer sentido que a Coca-Cola sofra bastante nas vendas. Você chegou a ver isso acontecendo pelo resultado? Sim, ó, e isso daí é uma coisa que a gente ensina bastante nas aulas. Eu estou ensinando bastante para os alunos nas aulas de Finanças Corporativas e Valuation. Já ensinei nas aulas de análise demonstrativa financeira, estou reforçando agora, que é o seguinte: o resultado em si, ele é bom para mostrar como foi o trimestre, perfeito, né? Mas você precisa olhar direitinho a apresentação e tudo que eles falam, né, na divulgação dos resultados, etc., para você conseguir ter uma perspectiva futura, que é o famoso guidance, né? Aí, se a empresa não dá guidance porque ela não consegue ter perspectiva que nem a Philips, você dá uma olhada para saber, né? Então, quando você olha assim, uma queda de 1% na receita do trimestre e o lucro foi até maior, né? Parece que vai estar tudo bem, né? Então, a galera não vai parar de tomar Coca-Cola, nem nada que a Coca vende durante a pandemia, né? Parece isso, não parece? Legal. Então, assim, eu vim, dei uma olhada, e é muito legal porque eles mostram qual que é o efeito, qual que foi o efeito, né, no primeiro trimestre e o que eles estão esperando para o segundo trimestre. E aí que você, como analista de equity, você fica mais ligado, né, nas suas projeções. Então vamos lá. Só falando do resultado, o resultado de fato ele foi bom, né? Então teve uma queda só de 1%, né, no lucro líquido. O lucro operacional ele se manteve constante em relação ao ano anterior. Então, só para saber, né? Então, em termos de receita, foi 8 bilhões e 600 no primeiro trimestre, com um lucro operacional de 2.300, que foi muito parecido com o do primeiro trimestre do ano passado. O lucro líquido ele subiu por causa de alguns ajustes contábeis que eles fizeram, né, para maior, né, em outras receitas principalmente, né? Então, o lucro líquido ele foi para 2.795 bilhões contra 1.700, mas boa parte disso foi ajuste. Em termos operacionais, a empresa continua igual. A gente já falou sobre a Coca-Cola lá no passado, que ela fez algumas aquisições, o Costa Café, lembra? Né? Então, algumas aquisições que ela fez lá no passado, ela está começando a ajustar isso no balanço. Ela divulgou também que ela não vai conseguir ainda fazer as projeções de impairment test de forma correta, porque ela não sabe qual que serão as perspectivas ali de cada unidade de negócio deles, conforme cenário coronavírus. Tá? Então, ele já falou que ele vai fazer também, né, algumas análises de alguns ativos que eles adquiriram no passado. Tá? O fluxo de caixa das atividades operacionais no primeiro trimestre não foi tão bom assim, tá? Foi pior do que no primeiro trimestre do ano passado. Passou de 788 milhões de dólares para 556 milhões de dólares, tá? Então caiu bastante a geração de caixa operacional, tá? Eles diminuíram
a parte de investimento bastante, até porque não fizeram nenhuma aquisição, tá? E seguraram um pouco de dinheiro no caixa. Então, esses caras também puxaram dívida pra caramba. Só em dívida, eles tomaram ali 12, tudo bem que eles pagaram algumas, né? Mas eles aumentaram a dívida de longo prazo aqui em mais de 2, 3 bilhões, tá? Então, eles deram uma reforçada no caixa, ó, pra você ter uma ideia. O caixa, ele era 6 bilhões e 400 no final do ano, agora está 13 bilhões, ou seja, né, seguraram absolutamente tudo, né? Geraram caixa operacional, não investiram absolutamente nada e ainda tomaram, né, quase 7,8 bilhões aí de atividades de financiamento, tá? Deram aquela reforçada. E aí qual que é a parte legal, né, que eu falei para vocês, né? Então a parte legal é a seguinte, eles estavam com o ano bom, então eles estavam mostrando, ó, lá na Ásia, por exemplo, na China, até o ano novo chinês, eles estavam com recordes de venda ali, né? Então estava com uma perspectiva ótima. Aí teve lá o ano novo chinês, beleza? Aí veio, né, infelizmente, lá os primeiros casos em fevereiro, né? Que aconteceu ali em fevereiro, né? Janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro. Quando começou o lockdown lá, as vendas em volume caíram 65%, galera, tá? Isso na China, tá? O que acontece agora? Agora eles estão com esse nível baixo ainda, tá? 60, quase 70. Eles tiveram um aumento forte nas vendas online, só que as vendas online representam muito pouco, né, da estratégia de distribuição deles. E agora eles estão esperando uma terceira fase que eles chamam de New Normal. O que vai ser o novo normal? A gente não sabe se vai voltar para os patamares anteriores à crise ou se vai voltar num patamar muito mais abaixo, tá? E aí, por que eles estão usando a China para analisar esse negócio? Porque eles já viram, né, no mundo inteiro, um declínio muito forte onde? Né? Na Europa. A Europa, para vocês terem uma ideia, é onde eles têm mais margem operacional. Ele não é o maior lugar de receita, é o segundo, primeiro Estados Unidos, né, em termos de representatividade de receita. Primeiro vem Estados Unidos, segundo vem Europa. Mas em termos de lucratividade, a Europa é o que tem mais lucro operacional de todas as regiões, né? E só esse impacto, né, geral que teve agora, em abril, a queda mundial do negócio foi de 25%. 25% no volume. E eles estão falando que esse negócio está caindo cada vez mais. Então, eles acreditam que o segundo trimestre vai vir pesado para eles, pesado. Eles ainda não fizeram nenhuma projeção de quanto que vai vir essa queda, porque ainda estamos no primeiro mês aí do segundo trimestre. Mas eles também estão em 3 fases ali. Falam assim, meu, vai cair drasticamente a receita, né? Depois do reopen, que eles chamam, né? Eles vão ver como que vai, né, reagir os canais de venda deles, principalmente o supermercado e as lojas de conveniência. Eles falaram que tiveram uma queda gigantesca e eles não sabem qual que vai ser o new normal, se vai ser nos mesmos patamares anteriores ou se vai ser uma queda drástica no consumo dos produtos da Coca-Cola. Então eles estão olhando, tá? Mas é bem interessante. Cara, 65% de queda em fevereiro por causa do lockdown na China. Imagina quanto que esse negócio não está pesando nos resultados mundiais da Coca-Cola agora, né? E a gente acha que é um produto que a galera vai continuar consumindo, né? Mas não, né? A estratégia de distribuição deles depende muito dos canais, né? Principalmente os canais de supermercado e as lojas de conveniência. Com lockdown, né? Boa parte do volume cai e cai mesmo. Vamos ver o que vai acontecer com a Coca-Cola aí nos próximos trimestres. Mas eles falam que no segundo trimestre que vai vir um impacto e vai vir forte. Cara, esse é um ponto muito interessante, porque a gente aborda um pouco dessa temática que está relacionado a isso na primeira aula de marketing do GBP, né? Que a gente fala sobre segmentação de público. E aí a pergunta que eu faço na aula é: qual que é a segmentação de público da Coca-Cola para consumir o produto Coca-Cola? A resposta é unânime: todo mundo. Todo mundo consome Coca-Cola. Falei, bom, essa resposta parece simples demais, né? Eu não acredito que ela está correta. E, obviamente, ela não está correta. Quando fala em segmentação, todo mundo pensa na segmentação geográfica, mas Coca-Cola tem em todo lugar, ou numa segmentação demográfica, né? Então, classe social, gênero, etc. E tem outras formas de segmentação de público que a gente aborda no curso, né? Se você ficou curiosa ou curioso, né, dá uma olhada lá no site, a gente aborda isso na primeira aula, não vou ficar dando spoiler não, né? Mas é importante a gente entender as formas de segmentação, porque isso afetou muito no caso da Coca-Cola, né? Como que eles vendem, né? Então olha só que interessante, porque a venda online não corresponde, né, a essa troca, não vai conseguir suprir
justamente por causa da segmentação, os pontos principais que a gente pode colocar. Mas é legal que você retomou a Coca-Cola, Renato, porque a gente falou mesmo daquela aquisição da Costa Café, né? E da mudança de marca, né? Acho que você vai lembrar desse papo que a gente teve. E a gente conversou semana passada, né, num dos treinamentos, sobre a mudança da marca Coca-Cola Zero, né? Você lembra? Sim, a Coca-Cola está passando por uma simplificação de portfólio e gestão de marcas, até porque ela está numa tendência de longo prazo. Quando a gente analisou ano passado a Coca, a gente analisou o seguinte, que as vendas elas estão estáveis e a lucratividade também, ou seja, é uma empresa que ela ficou minimamente parada aí e ela precisava ver alguma forma de aumentar a rentabilidade e também, né, para aumentar a sua receita. A parte de aumento de rentabilidade, ele estava indo pela simplificação do portfólio. Então, aqui no Brasil e no mundo, de forma geral, ele passou por uma simplificação. Então, tinha lá Coca Zero, Coca não sei o que, né? Eles ficaram tudo como marca Coca-Cola e só, né, a menção que é sem açúcar, etc. Até num esforço aí para diminuir bastante investimento em marketing e distribuição de canal e a parte produtiva para ganhar bastante escala. Essa foi uma. A segunda, que também a gente analisou, que foi o quê? Né? A diversificação. Então, comprar a Costa Café, ir lá para varejo, etc. Então, também era um esforço que a Coca-Cola estava fazendo para conseguir diversificar. O problema é que essa diversificação agora, né, principalmente na parte de verticalização, infelizmente não está dando muito certo, né? Tanto é que eles estão com uma dúvida aí de como que eles vão fazer essa baixa contábil ali do Costa Café. Mas, enfim, né? Vamos ver, mas foi um tema muito forte que a gente analisa nas aulas de estratégia, marketing, e que a gente também analisou semana passada ali no workshop lá no iFood, né? Pois é, ainda bem que eles fizeram os dois caminhos, né, Renato? Não só aumento de faturamento, mas também da rentabilidade, né? Esse daí vai salvar, né? Enfim, mas a Coca-Cola é uma empresa gigantesca, muito estável e está com caixa sobrando também. Bom, vamos para a próxima. Próxima notícia, eu peguei do Brasil Journal, a gente retoma um pouco do que a gente falou semana passada e mais uma empresa aí para atualizar alguns resultados. O título é Os Aristocratas, Johnson Johnson, P&G e seus dividendos poderosos. A reportagem fala sobre o aumento na distribuição de dividendos em plena crise do coronavírus da Johnson Johnson e da Procter Gamble, ou a P&G. E aí eu relembro, né, você que está ouvindo agora, chegou, caiu de paraquedas no BTC Cast, na semana passada, o programa é semanal, né, na semana passada a gente avaliou os resultados e a estratégia da Johnson Johnson, todas as suas unidades de negócio, como representam na receita e na lucratividade, alavancagem, enfim, toda a parte financeira e estratégica da Johnson Johnson, e essa reportagem saiu em seguida falando do aumento dos dividendos, né? Então é interessante, a empresa, no caso a Johnson Johnson, segundo a própria reportagem, né, ela vem aumentando dividendos há 58 anos consecutivos, né? E a P&G, que é uma empresa que o Renato pegou alguns dados, aí acredito, tem aumento de dividendos há 64 anos consecutivos, né? São empresas bastante fortes, né? E aí, Renato, como é que tá a P&G, hein? O que você viu de interessante no último resultado? Pois é, vamos lá. De novo, falando um pouco sobre a força de um portfólio diversificado, né? Já foi muito mais diversificado do que é agora, né? Passou por um processo de redução de portfólio até para conseguir fazer gestão eficiente. E mesmo assim, né, o negócio continua um negócio forte, né? Até pelos dados que você mostrou aí, aumento de dividendos já faz bastante tempo. Então, a gente já analisou a Procter Gamble aqui, só vou relembrar aqui rapidamente as unidades de negócio, até para mostrar para vocês o que teve impacto positivo e o que teve impacto negativo agora no coronavírus, né? Então vamos lá. Eles têm basicamente 5 unidades de negócio. Então eles têm a parte de beleza, a parte de Gillette, que são aqueles utensílios, né, para casa, né, mais para a parte masculina. Tem healthcare, que é toda a parte de, né, pasta de dente, etc., que eles usam ali para remédio também, algumas coisas, né? Não remédio, mas o Vic, por exemplo, né? Que é como se fosse um remédio, né? Beleza. Tem o Fabric Home Care, que aí são todos aqueles produtos que a gente conhece mesmo, que é Ariel, produtos para casa mesmo, na limpeza. E o Baby, Family e Family Care, que aí entra a parte do Pampers, entra a parte do Always e toda aquela parte de cuidado feminino, né? Então vamos lá, ó. Só para a gente ter uma dimensão aí do que é a Procter Gamble. Então, são essas as 5 unidades de negócio. O que representa mais em termos de receita é o Fabric Home Care,
34% da receita, Baby, Family e Family Care representa 27%. E aí Beauty 18%, a parte de Grooming 8% e o Healthcare 13%. Beleza. Em termos de lucratividade, é mais ou menos a mesma representatividade. O que dá mais lucro aí também é a parte de Fabric e Home Care, Ariel, etc. Tá? E o Baby Family é o segundo com 29% ali do lucro total. Beleza. Tá? Agora vamos ver o que foi afetado agora, ou pelo menos o que eles identificaram nesse primeiro trimestre aqui como efeito. Então, a parte de beleza e a parte de Gillette, essas coisas que são uma coisa mais de utensílio aí masculino, isso caiu nesse primeiro trimestre. Caiu 1% a parte de beleza, que é minimamente secundário, né? E a parte de majoritariamente Gillette caiu 3% no trimestre. Perfeito. Mas o resto subiu. Por quê? Porque houve aquela antecipação de compra, até pelo medo da galera ficar com baixo estoque. Então, ó, Healthcare aumentou 7%, Fabric e Home Care aumentou 8%, e o Baby Family e Family Care aumentou 6% a venda. Só que o que a própria Procter Gamble já falou? Ela falou o seguinte, olha, a gente sabe que houve um crescimento aí na demanda de algumas linhas de receita que a gente tem, até por causa da antecipação de compra. O que a gente acredita é que esse negócio, a galera fez um estoque, né? Ou seja, houve um aumento aí que a gente conseguiu capturar agora nesse primeiro trimestre, que mais para frente é difícil saber se vai se manter, até porque o pessoal já estava super estocado com algumas coisas, né? Então, assim, eles não sabem se houve um crescimento de fato, né, de demanda, ou se houve só uma antecipação de receita. Então, eles estão super conservadores nas projeções de venda. Também não colocaram mais guidance, assim, não vamos colocar guidance para esse ano, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mais uma coisa que aconteceu é que, de fato, nesse primeiro trimestre as coisas foram bem. Então, é assim, só para a gente pegar, esse trimestre que eles divulgaram agora, ele é o primeiro trimestre do ano, mas é o terceiro trimestre do ano fiscal deles. Então, pegando o resultado, né, acumulado dos 9 meses, eles tiveram uma alta de receita, foi de 50 bi para 53 bi acumulado dos 9 meses, um aumento de 5%. O lucro operacional aumentou 14%, né, foi de 10 bi para 12 bi de dólares. E o lucro líquido também cresceu 12%, foi de 9,2 bi para 10,3 bi. Ou seja, é uma máquina de dinheiro, né, a Procter Gamble. A margem bruta dos caras aumentou, eles estavam no ano excelente, excelente. Tá? Vamos ver se esse segundo trimestre do ano, que é o quarto trimestre deles, fecha minimamente bem, porque seria um ano assim, espetacular para eles. Aumentaram margem bruta de 48,9 para 50,6, aumentaram o lucro líquido, a margem líquida de 18,2 para 19,4, estava indo tudo bem. Espero que esse negócio continue. Mas por que esses caras estão tão bem assim como está escrito na notícia? Primeiro porque o ano fiscal está terminando, então eles fazem lá o comprometimento deles de resultado anualmente, então beleza, tá? Uma coisa que aconteceu, como o ano estava indo muito bem, eles tiveram um aumento no fluxo de caixa das atividades operacionais, foi de 11 bi para 12 bi e meio, é um business que gera muito caixa operacionalmente. Eles fizeram um desinvestimento, até para conseguir reforçar o caixa em 3 bilhões, tá? Então pararam todos os investimentos e desinvestiram um pouco do que eles tinham em produtos financeiros, tá? Para dar uma reforçada no caixa. Só para vocês terem uma ideia, né? O caixa deles estava assim, no dia 30 de junho, eles começaram o ano fiscal com 4 bi de dólares de caixa e 6 em produtos que eles estavam tentando vender, produtos financeiros que eles estavam tentando vender para reforçar o caixa. Fizeram isso, obviamente, porque o cenário, né, tá propício, tá? Então era tipo 10 bi ali de caixa equivalente. Agora eles estão com 15, porque eles ainda deram uma reforçada, né? Pegando mais 3 bi de dívida de longo prazo. É bom, tá? É uma empresa que está com caixa forte, até por isso que ela pode se dar o luxo de não cortar os dividendos e continuar distribuindo dividendos para os acionistas. Então, é assim, tá? Aparentemente, esse último trimestre, mesmo sendo ruim, ele não vai anular muito fortemente o resultado do ano, né? Já estou com caixa forte para esse último trimestre. Só quero saber se, depois de distribuir bastante dividendo no quarto tri, dependendo de como for o cenário, porque eles mesmos não sabem como que vai ser, se foi uma antecipação de receita ou se esse negócio de fato vai aumentar a demanda pelos produtos deles, se a empresa vai continuar tendo bons resultados e gerando bastante caixa. Então, eu acho que eles estão aumentando, não cortaram o dividendo até porque já está terminando o ano fiscal, mas eu acho que no próximo trimestre eles já
dependendo de como for a crise, eles já vão mudar o guidance de dividendo também. Quem sabe não vão quebrar esse recorde aí de tantos anos aí aumentando dividendo por causa do coronavírus. Vamos ver. Pois é, mas Renato, impecável a gestão, né? Eu acho interessante, você até colocou a parte da estratégia de portfólio, né? Que eles têm um portfólio bem diversificado, mas já foi muito mais diversificado, né? E é interessante porque no movimento de redução de portfólio, muitas vezes você tem que abrir mão de marcas que são relevantes, né? Você lembra de algumas marcas que a P&G tinha e vendeu? Cara, as mais icônicas aí que eu pelo menos consumia, né? É Pringles, que quando eu falo que Pringles era da Procter Gamble, ninguém acredita, né? Pringles, que eu adoro, tá? E Duracell, que dura mais, né? Todo mundo, Duracell, pilha, né? Da Procter Gamble, pois é, né? Marcas icônicas que foram embora ali na redução de portfólio, não porque eram ruins, mas porque elas não estavam no foco estratégico do negócio e, obviamente, eram bons ativos, então foram vendidos por um valor bem elevado. É aquele negócio, né? Todo mundo acha que você só vende unidade de negócio quando ela está mal. Na verdade, o racional é o contrário, né? Você tem que vender as coisas que estão bem para você conseguir um bom preço, né? Porque coisa ruim ninguém quer comprar, né? Pois é, Renato, achei interessante a gente voltar porque realmente essa estratégia de redução de portfólio, né, de otimização de portfólio, que ainda continua bem parrudo, né, foi responsável por uma melhoria na gestão da P&G considerável, né, no histórico que a gente avalia, inclusive, em um dos casos no nosso curso, no General Business Program. Então é importante, né, estudar essa variação de portfólio, porque apesar de reduzido, ainda continua bastante forte, né? E a Duracell uso bastante. Pringles faz tempo que eu não como mesmo, né? Mas é realmente aquele monte de sal dá muito sabor e eu senti saudade agora. Provavelmente eu vou, na próxima vez que eu for no mercado, eu vou comprar. Obrigado por essa despesa adicional que você me impôs agora, né? Bom, vamos para a última notícia, né? Na verdade, eu trouxe duas notícias, Renato, do mesmo grupo, né? Que eu achei que valia a pena comentar. É, as duas são do valor, né? A primeira é: companhia aérea Virgin Australia pede recuperação judicial. E a segunda é uma notícia traduzida do Financial Times e o título é: Virgin Atlantic terá de reapresentar pedido de socorro ao governo britânico. Então, só para resumir, né, a primeira notícia, as duas falam do grupo Virgin, né, o Virgin Group, é, e a primeira, né, já foi recuperação judicial, então o Virgin Australia tentou se salvar, tentou pegar empréstimo, tentou ajuda do governo australiano, não conseguiu, foi recusado, negaram socorro os parlamentares australianos. A empresa entrou em recuperação judicial e um dos fatos curiosos, né, da negada, né, da negação da recuperação do auxílio financeiro por parte do parlamento australiano é que 90% da empresa, né, dos acionistas são de fora. E a segunda notícia, que fala da Virgin Atlantic, que é outra empresa do setor de aviação do Grupo Virgin, as duas são do setor de aviação, né, ela está buscando, através do fundador, uma ajuda do governo britânico, que está relutando bastante em ajudar também, alegando, segundo a notícia, que a Virgin Atlantic não mostrou ter tentado todas as alternativas antes. Renato, você conhece o fundador do Virgin Group, o Sir Richard Branson? Conheço sim, né? E é um ícone aí, todo mundo usa ele aí como referência em empreendedorismo, né? Em ser agressivo, né? Aquela postura aí, né? Inovadora, né? Dos CEOs, etc. Conheço bem, né? Ele criou um grupo gigantesco que você vai analisar mais para frente. Isso daí também foi um pedido aí de alguns alunos do GBP que sempre falaram, né, que a gente está avaliando aí um monte de empresa que está em crise, né, coronavírus, etc. E falaram assim, por que vocês não avaliam uma empresa de aviação, né? Aí uma das respostas que eu dava durante a aula é o seguinte, é que a gente não sabe quem que vai sobreviver depois desse coronavírus, né? A gente vai gastar maior tempo analisando uma empresa que vai quebrar aí, nem vai existir mais, né? Então, assim, foi bom porque a gente vai pegar aí uma empresa que é um grupo que é bem diversificado, vamos contar um pouco da história do empreendedorismo aí do Richard Branson, e vamos ver aí a grande dificuldade, né, que essas empresas têm de aviação, essas duas em especial, né, em países diferentes, para conseguir sobreviver nas suas operações, né? Então você não analisou a história do famoso Richard Branson e, né,
a constituição do famoso grupo que ele tem? Pois é, dei uma olhada em algumas coisas, né? Li alguns materiais, eu acho bem interessante, né? O Branson, ele é um ícone dos empreendedores, né? Vamos dizer, muito reconhecido, né? Pela sua trajetória e várias coisas, e tem algumas questões um pouco polêmicas em relação a ele, né? Ele já foi preso, inclusive, passou uma noite na cadeia, já foi acusado de evasão fiscal, né? Tem alguns probleminhas aí, mas no geral ele é muito consagrado nesse meio. E aí a minha dúvida é, eu queria pesquisar, né, as empresas para ver, né, será que ele merece essa ajuda do governo britânico aí para a Virgin Atlantic, já que a Austrália já foi embora? Eu queria entender, né, um negócio bem gerido, tal, vai que ele merece essa ajudinha. Enfim, começando aqui, eu pegando bem do começo, né, eu quis fazer um overview aí do grupo como um todo. Então, em 1970, o Richard Branson e o sócio dele, Nick Powell, abriram a Virgin Records, né? Então, no começo tinha outro nome, tal, mudou. E o nome Virgin Records, né? Virgin, veio porque eles eram virgens do negócio, né? Não conheciam muito o negócio de gravadoras e música e tal, né? E aí colocaram esse nome. E aí, coincidentemente ou não, né? Eles fecharam um contrato com Sex Pistols, famosa banda aí dos anos 70 aí de punk, né? Enfim, foi uma introdução aí a essa parte nova do rock and roll que estava surgindo. E a Virgin Records não é mais do Richard Branson. Ele vendeu, né? Eles venderam para a Universal e depois para a EMI. Hoje ainda é da EMI, né? E opera nos Estados Unidos, não mais na Inglaterra, né? Então Richard Branson ele é do Reino Unido. Em 84, eles fundaram a Virgin Atlantic, né? Fez o seu primeiro voo em 1984 e foi a aposta do Branson na aviação. Todo mundo achou que ele estava louco e tal. Beleza, ele quis contribuir com o setor de aviação. Em 2000, a Virgin Blue foi fundada na Austrália e depois, em 2011, virou a Virgin Australia, né? E a Atlantic e a Austrália são duas das maiores empresas do grupo Virgin hoje, né? Tem mais de 60 empresas, vou falar um pouquinho. Em 2005, tem uma empresa totalmente fora do grupo, chama Liberty Global, né, que ela foi fundada lá em 2005, através de uma fusão de duas empresas de mídia. Em 2006, a Telewest e a NTL, duas empresas ali britânicas e também com atuação na Irlanda, se juntaram e viraram, depois que o Branson entrou, a Virgin Media. E a Virgin Media era uma das maiores empresas do grupo, foi vendida a sua operação para a Liberty Global. Só que essa venda ainda mantém a marca, né? A marca foi licenciada. Então a Virgin Media, como marca, ainda faz parte do grupo, mas a operação foi toda vendida para a Liberty Global. Essas três, Virgin Media, Virgin Atlantic e a Virgin Australia, são três das maiores operações do grupo, que, como eu falei, tem 60 empresas, mais de 70 mil funcionários e um faturamento combinado aí dessas empresas todas teve, né, 16,6 bilhões de libras. Então, os resultados aqui eu coloquei tudo em libra, né? Em 2020, agora na crise, algumas críticas rolaram, principalmente voltadas aí para o Branson, por causa de uma sugestão de dar uma pausa nos funcionários da Atlantic, da Virgin Atlantic, por 8 semanas sem remuneração, tal. Enfim, rolou uma treta ali. E agora, eu vi uma notícia agora da CNN Business, Renato, muito interessante, né? Porque o Branson está forçando, né, o Reino Unido de emprestar dinheiro para a empresa, para a sobrevivência da Virgin Atlantic, né? Agora até que a Virgin Australia quebrou, né? E ele até colocou, segundo essa notícia, a ilha que ele tem uma ilha nas Ilhas Virgens Britânicas, onde ele mora, depois ele fez um resort, como colateral. E aí, Renato, parece algo interessante aí para o governo britânico, né? Ter uma ilha como colateral, o que você acha? Pois é, esse colateral aí não tem liquidez alguma. Acho que o governo não quer nem saber desse colateral que ele tem, né? Mesmo porque também o governo vai ficar fazendo o quê? Vai, depois que pegar esse negócio como colateral, vai vender, né? Porque não vai querer ter mais espaço. É engraçado isso, né? E é uma coisa interessante. Houve uma discussão também no GBP que foi o seguinte, né? Algumas empresas de aviação, elas vão receber a ajuda dos governos, até porque elas são estratégicas ali
para a economia do negócio como um todo, porque você, né, cria uma ponte ali com o exterior, e aí, obviamente, você tem vários estudos que mostram que essa interligação global, ela aumenta aí também o PIB, né, ou gera bastante impacto no PIB do país. Algumas empresas de aviação vão receber essa ajuda, outras não, né? Então, aqui no Brasil, o pessoal me pergunta muito, né? Fala assim, Renato, vai lá, a Gol, né, a Latam e a Azul. Eu falei assim, olha, a Azul e Gol certamente vão receber ajuda, porque são as únicas boas e grandes que a gente tem, né? O resto são muito pequenas, e a TAM, né, virou Latam, já é uma multinacional. Então, assim, a Gol provavelmente vai receber ajuda, né? E a Azul também. Só que agora, no caso da Virgin Atlantic, né, e da Austrália, está com uma certa dificuldade aí de você conseguir pegar esse empréstimo, né? Pois é, Renato, a Austrália já foi, né? E, inclusive, olha só que interessante, se a Virgin Australia sair, a única empresa que sobra de operação ali local é a Qantas Airlines. E essa Qantas Airlines, ela vai virar monopólio, né? Então, eles ponderaram isso, mas como um dos motivos que o governo australiano alegou é que a Virgin Austrália tem 90% do seu capital externo e usou isso como argumento para não ajudar. No caso do Reino Unido, o problema está no próprio Richard Branson, pelo que diz a reportagem, né? Porque a empresa atua no Reino Unido, né? Faz voos longos, a gente vai falar um pouquinho da operação de cada uma, mas o Richard Branson, nos anos 70, pegou sua grana, levou tudo para as Ilhas Virgens Britânicas, que é um famoso paraíso fiscal, e não paga imposto no Reino Unido. Então o pessoal está um pouco chateado com isso e está usando esse argumento para evitar esse aporte, né? Bom, vamos lá, falando um pouquinho das unidades de negócio, né? Então, o Virgin Group tem várias unidades de negócio, né? Tem a parte de mídia, que tem, por exemplo, a Virgin Mobile, que é 100% controlada pelo grupo, que é de telefonia, né? Tem a Virgin Media como marca, foi vendida para a Liberty Global. Tem uma divisão de turismo, que tem a Virgin Atlantic, que dentro do seu grupo, né, tem também uma unidade de hotéis e de turismo, de viagem. Tem uma empresa que é a Virgin Air Balloons, né, que faz voos de balão, olha que beleza. Tem uma unidade que trabalha a parte de saúde e fitness, onde está inclusa a Virgin Care, que é uma empresa que trabalha no setor de saúde fornecendo serviço para o Sistema Nacional de Saúde britânico, e a Virgin Active, que é uma empresa que atua no mercado de musculação, né, de saúde e fitness. Tem uma unidade do setor financeiro com a Virgin Money e tem a unidade, Renato, de Venture Capital, onde eles realizam investimentos em empresas de diversos setores, principalmente startups, dentre elas algumas que a gente já avaliou aqui, como Slack e Pinterest. Outras que são famosas, que também tem investimento deles, são Twitter e TransferWise. Então, são algumas empresas, são vários negócios, vários investimentos que eles têm. Agora, vamos para a parte que nos toca, né? As empresas de aviação. Então, começando com a Virgin Atlantic, que é a empresa que ainda não quebrou, que o governo britânico está avaliando se vale a pena emprestar ou não dinheiro, né? A empresa, ela não tem resultados abertos, assim, não é uma empresa com capital aberto em bolsa, então é um pouco mais difícil de ver resultado, e eles têm o resultado divulgado de 2018, tá, Renato? Então eu não achei de 2019, acho que ainda não saiu, então eu peguei de 2018, tá, que já é uma desgraça, então 2019 eu não acredito que vai ser tão bom assim. Né? Em 2018, eles tiveram uma receita de 2,8 bi de libras, né? Cresceu um pouco aí, um pouco mais de 5% em relação a 2017. Nessa receita, basicamente aviação, eles têm 46 naves, aeronaves, praticamente todas de grande porte. Né? Eles fazem muito voo intercontinental, principalmente América do Norte, mas fazem mundo inteiro. Lucro operacional, o EBIT, foi negativo, 45 milhões, né? Teve prejuízo operacional de 45 milhões de libras, né? Isso muito devido ao alto custo de combustível, custos diretos que eles colocam no resultado e marketing. Eles jogam uma grana pesada em marketing, isso contribui também para o resultado. O EBT, né, o Earning Before Taxes, foi de 60 milhões de libras negativo e o lucro líquido 38,4 milhões negativo, isso em 2018. Agora, o que mais surpreende, Renato, é a alavancagem desse negócio, que é absurda. Né? Eles têm uma dívida líquida de 1,55 bi de libras, isso em 2018. Dívida líquida sobre EBITDA estava na casa de 5,1
5,1 vezes. Você lembra mais ou menos o que começa a ficar perigoso? Olha, esse número, principalmente para a empresa de aviação, ali passou de 3,5, ali já começa a ficar perigoso. Esse negócio tá lá na casa do chapéu, né? Essa daí tá com dificuldade, hein? Pois é, agora a gente não sabe de 2019, né? Quando sair eu vou dar uma olhada. É uma empresa que gera caixa, né? Ela gerou aí em 2018 83 milhões de libras de caixa operacional, mas isso daqui no resultado, né? Devido à alta depreciação, esse investimento altíssimo, muito através de dívidas, né? Faz com que o negócio tenha dificuldade de se sustentar, né? Principalmente numa crise de demanda, como a gente está vendo. E aí, beleza, já, se não fosse desgraça pouca, né, a gente tem a Virgin Australia que pediu recuperação judicial. Ela tem os resultados, né, os resultados são divulgados em dólares australianos. Né, a empresa está lá listada na Austrália e eu converti para libras, né, fiz uma conversão aqui, viu o câmbio recente, né, dividi por 2, basicamente, né, dá um valor aproximado aí para libras. Teve uma receita em 2019, agora, de resultado, de 2,9 bi. Né? Teve um aumento de 7,5% em relação a 2018. Também deu prejuízo operacional, 67 milhões de libras convertido, e um EBT, Earning Before Taxes, de menos 147 milhões de libras. Lucro líquido menos 157. Então, teve melhoria em relação a 2018, né, que foi um prejuízo líquido de 326 milhões, né, agora está só 157, maravilha. Mas aqui a alavancagem é bizarra. Né, a dívida líquida de 1,5 bi de libras e a alavancagem, dívida líquida sobre EBITDA, de, segundo meus cálculos aqui, se não estiver errado, 6,6. Então o negócio é bastante complicado, viu, Renato? Uma alavancagem muito forte. É uma empresa que está muito é, sustentada por dívida devido à alta depreciação, leasing das aeronaves. É uma estrutura muito pesada. A gente falou da Arezzo hoje, que tem uma estrutura leve, asset light. Aqui a gente está falando de empresas de aviação que tem uma estrutura muito pesada. E essas duas com alavancagens gigantescas. E aí, Renato, o que eu te pergunto é o seguinte: como que Sir Richard Branson resolverá esse problema, hein? Pois é, nesse cenário, né, é até uma brincadeira que eu queria falar, né, porque reza a lenda, né, perguntaram lá pro Richard Branson, eu falei assim, como que eu fico milionário, né? Aí eu falei assim, o jeito é mais fácil é você sendo bilionário e abrindo uma empresa de aviação, aí você vira milionário. Porque ele estava meio arrependido de ter aberto esse negócio, diz a lenda, né, nunca foi oficializado que foi ele mesmo que falou esse negócio, né? Mas assim, as empresas de aviação, todas elas vão precisar de ajuda, ou senão elas vão quebrar. Recuperação judicial, ela só serve para você ganhar um pouco de tempo e, obviamente, você vai dar uma cortada ali, que a gente chama de haircut na parte dos passivos, mas mesmo assim você ainda precisa pagar um pouco aí do que você, né, que você vai conseguir de economia ali na parte dos passivos. Isso, obviamente, se for julgado, se a galera de fato, né, der a recuperação judicial para as empresas. Isso é uma das coisas. Então, assim, com esse nível de alavancagem, recuperação judicial ela vai ser a via, né, que todas as empresas de aviação vão fazer, o que não necessariamente vai trazer elas para um patamar positivo ou não. Então, o que eu acho que vai acontecer, né, nesse setor? Vai ter muita consolidação, ou seja, vai ter, né, várias empresas menores ali com muita dificuldade recebendo incentivos do governo para, né, comprarem outras empresas com dificuldade e se tornarem grupos mais consolidados. Isso é uma das coisas que provavelmente vai acontecer. Os governos vão abrir bastante linhas de crédito ou comprando emissão de dívidas dessas empresas para fazer elas rodarem, as que eles acharem que são estratégicas, né? E para o Richard Branson, eu se fosse ele, e eu acho que ele provavelmente já deve estar vendo isso, né? Ele vai RJ nessas duas empresas, não vai ter jeito. E, manda essa operação para alguém aí que tem a caixa, porque fica dando garantia das outras empresas, as outras empresas não são ruins, não, elas são boas, né? Então, assim, cara, não tem muito o que fazer, não. Né? Passa essa operação para frente, que alguém vai ficar interessado ou o governo vai dar incentivos aí para consolidação do setor. Certamente é o que vai acontecer. Então, a saída espera um pouquinho, vai piorar mais ainda a situação, o governo vai abrir, né, mão aí das negociações
vai dar boas condições aí para a empresa sobreviver na mão de algum outro grupo. Pelo menos você se livra desse passivo gigantesco aí que as duas empresas têm. Vai ser o caminho que provavelmente ele vai fazer. Pois é, Renato, eu acredito que, como um ícone do empreendedorismo, Richard Branson devia seguir a cartilha do empreendedorismo, né, e aproveitar a crise para crescer, para aprender, para estimular, né? Não depender do dinheiro do governo. Eu acho que ele tem que realmente se ajudar, né? Então, criar o dinheiro, né? Conseguir se virar para elaborar uma coisa nova, né? Criar em cima daquela dificuldade, né? Isso daí é muito importante. Eu acho que ele poderia seguir esse caminho, essa cartilha, né? Mas aqui vale só um recado final, né, que essa crise tem mostrado de uma forma, de certa forma, vamos dizer, é, dura demais, que não é só com um sonho grande e cultura forte que um negócio fica de pé, né? É importante demais ter uma boa gestão financeira, uma boa gestão de caixa, uma estratégia de portfólio consistente, né? Uma análise competitiva muito muito coerente com o seu mercado, né? Entender bem como você consegue conquistar novos mercados, como você consegue analisar competição, substitutos e assim por diante. Então, acho que fica esse recado final é importante para muita gente que talvez tenha esquecido ou dado menos atenção para a parte que tange a gestão do negócio mesmo, né? Sair um pouco dessa certa autoajuda do empreendedorismo e indo para a mão na massa, né? Então fica aí o recado que eu acho que vale a pena a gente reforçar e que a gente tenta construir o tempo inteiro nos nossos cursos, né, Renato? Não, sem dúvida. Eu falo que, né, por alguns anos aí, o empreendedorismo e o crescimento exponencial, ele ficou muito na moda e a galera meio que se perdeu um pouco nos fundamentos clássicos, né, de economia e de gestão de empresas, né, que é o que tange aí o nosso curso. A gente é extremamente conservador, a gente mostra aí como que você faz uma gestão eficiente. Obviamente, a gente mostra também as teorias, né, para crescimento, inovação, etc. Mas o arroz com feijão, ele não pode ser esquecido nunca. E na crise que você vê quem que faz de fato o arroz com feijão são as empresas que estão melhor posicionadas. Então, a crise é dura, mas eu acho que quem aprender direitinho, né, vai sair mais forte aí. Depois desse negócio vai dar um pouco mais de valor para a nossa aula 1 de Finanças Corporativas e Valuation, que é gestão de caixa. Com certeza, essa aula é especial, né? Não mudará nunca. Essa daí só os exemplos que vão mudar e a gente sempre vai atualizar com alguma empresa que quebra por má gestão de caixa, sempre que possível. Bom, mas esse é o programa, né? Esse foi o programa de hoje. Então, Renato, manda aí sua despedida para o pessoal. Galera, muito obrigado. Semana que vem a gente vai ter um BTC Journal bem bacana, porque vai sair nos próximos dias o resultado detalhado do Netflix. E o do Netflix é o que a gente quer saber, porque a princípio todo mundo está achando que esse coronavírus foi bom. Por quê? Porque o número de assinantes subiu bastante, consequentemente a receita. E como eles estão com os estúdios fechados, eles não vão ter muita queima de caixa operacional. Então, a princípio, parece que vai ser o ano bom, né, do Netflix. Não porque ele quer, mas porque o coronavírus estava forçando ele a ajeitar o modelo de negócio. Então, vamos ver, né? Vai ser essa semana que vai lançar os resultados. Na semana que vem, primeira mão, a gente vai analisar no detalhe, né, os resultados do Netflix. Então, grande abraço a todos e até semana que vem. Muito bom, estou ansioso por esse momento. Obrigado, Renato. Obrigado você que ouviu ou assistiu até agora. E a gente se vê então na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.